Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos refletir hoje, no domingo, dia do Senhor, fazer mais uma reflexão para nossa edificação. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu queria reler o texto de confissão, porque foi a partir desse texto que eu desejei trazer essa reflexão para nós. Quando Paulo diz assim, em Efésios capítulo 5, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo manda a gente ser sábio nos dias em que a igreja estiver vivendo. E esse é um momento em que a igreja precisa ter muita sabedoria, para que possa dar uma resposta inteligente, bíblica, ao mundo. E para a gente ter essa resposta inteligente, bíblica, a gente precisa entender o momento, irmãos. Entender o que nós estamos passando. Eu acho que eu falei disso com muita clareza nos vídeos que a gente já fez sobre a igreja, o comportamento da igreja, a leitura da igreja. Como eu já falei tanto da gente, hoje eu queria falar do mundo. Qual a resposta do mundo à voz de Deus? Como o mundo vai se comportar nesse momento em que a gente está vivendo? Porque a palavra ela fala como o mundo vai se comportar e como o mundo vai reagir. E ao entender isso, aí eu entendo, faço a leitura e dou uma resposta bíblica àquelas pessoas que ainda não se converteram e que convivem conosco. E eu queria trabalhar esse tema, a resposta do mundo à voz de Deus, a partir de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 37. Mateus 24, 37. Que Jesus ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Do mesmo modo. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, e a gente está vivendo os dias anteriores à volta de Cristo, porque não veio ainda, os seres humanos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. A água veio como juízo e levou a todos. Assim vai se cumprir o juízo, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Eu estava vendo nesses últimos dias alguns noticiários que um deles me chamou muito a atenção. E tem tudo a ver com o momento em que a gente está vivendo e como o coração humano é. O que o efeito do pecado fez no ser humano. Nessa época de isolamento social, essa pesquisa percebeu que houve um aumento importante de 3 coisas. Primeiro, consumo de bebidas alcoólicas. Segundo, violência contra as mulheres. E terceiro, a violação dos direitos dos idosos. Então veja, nesse momento de pandemia, de isolamento, de agonia, de quebrantamento, de mortes, houve um aumento de consumo de bebidas alcoólicas porque as pessoas agora estão passando mais dias em casa. Violência contra as mulheres, porque agora o homem está mais em casa. E violação dos direitos dos idosos. Primeira coisa que a igreja precisa entender e não se precipitar, porque eu já vi essa precipitação. Qual a precipitação? O mundo vai passar por uma grande transformação e muita gente vai se converter depois do coronavírus. Não, isso não vai acontecer. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Irmãos, o que o coronavírus produz no coração humano, no máximo, é o medo da morte. O
medo da morte gera alguns receios, algumas preocupações. Mas o medo da morte ele vai passar, porque esse vírus ele vai passar, o mundo não vai ser destruído pelo coronavírus. O mundo não vai se acabar por ele. Jesus diz isso. Quando ele passar, o mundo vai voltar a ser o que sempre foi. Quem deixou de produzir pecado, deixou agora. Mas já já volta às mesmas práticas, porque isso vai passar. E o coronavírus por si só não consegue chegar no coração humano. Tudo isso que a gente está citando aqui só me faz lembrar o quadro do ser humano que a Bíblia relata. O que é que a Bíblia relata? O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, eu vou citar para vocês aqui, diz assim, você conhece esse texto. Não há um justo, nenhum sequer, todos se afastaram. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é uma sepultura aberta. A boca deles é cheia de maldição e engano. Eles desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E Romanos capítulo 1, versículo 1 diz, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade dos seres humanos e perversão dos seres humanos que trocaram a verdade pela mentira. Então Deus vem derramando a sua ira desde que o mundo é mundo. E o que a gente está vivendo agora é o cumprimento do princípio das dores, que a gente já falou disso, e também pequenos juízos de Deus. Pequenos em comparação com o juízo final. Em comparação com o juízo final, são pequenos juízos de Deus. E isso que a gente está vivendo são pequenos juízos de Deus. Deus está falando ao mundo. A pergunta que não quer calar é: você tem ouvido o que Deus está falando? O que Deus está falando? Você tem andado como sábio? Você tem remido o tempo entendendo que os dias são maus? Você tem feito reflexões sobre o que está acontecendo? Você está se comportando como o mundo? Não está ouvindo a voz de Deus? Eu espero muito que você não se enquadre nesse quadro que Cristo fala e que a Bíblia fala, de que Deus fala, Deus está falando, a gente está vivendo aí no megafone de Deus, Deus está com o seu megafone falando para o mundo e o mundo não está ouvindo. Inclusive, irmãos, o livro de Apocalipse relata qual a relação do mundo depois desses juízos de Deus que vão acontecendo até o juízo final. Nós viveremos o juízo final ainda, mas até lá Deus vai derramando juízos na terra. E nós cremos que esses juízos eles vão se avolumando, vão crescendo até o juízo final. Você sabe qual é o comportamento do mundo depois desses juízos? Apocalipse 9, 21 diz assim: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então, pós-juízos, eles não se arrependeram dos seus pecados. Apocalipse 9, 21. E Apocalipse 16, 11 diz assim também: e por causa das suas dores, por conta dos juízos, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Porque o ser humano está morto nos delitos e pecados e ele se rebela contra Deus. O juízo de Deus deveria quebrantar, deveria fazer o homem reconhecer que ele é pó, que ele é nada, que ele é fraco. Mas ele se levanta como um Deus e não dá nenhuma resposta à voz de Deus. No texto que nós lemos, Jesus diz, que o dia da sua volta, o mundo vai se comportar como nos dias de Noé. Os seres humanos dos dias de Noé e os seres humanos que vão estar aqui no dia da volta de Cristo, que é o mesmo ser humano que está agora, eles vão ter algo em comum. Os homens dos dias de Noé e os seres humanos atuais têm algo em comum. Sabe o que é?
a indiferença. Eles foram indiferentes ao juízo de Deus em Noé, e eles serão indiferentes ao juízo de Cristo que vai ser derramado, que está sendo derramado agora. Veja o que é que Jesus diz. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Pedro diz que Noé foi o mensageiro da justiça. Enquanto ele construía a arca, ele ia anunciando que o juízo de Deus iria chegar. Mas as pessoas foram indiferentes a isso. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus não está dizendo que essas coisas por si só são pecado. Não é isso. Comer, beber, se casar. Inclusive, a gente glorifica a Deus por essas coisas. O que ele está dizendo é que os seres humanos só vão se preocupar com essas coisas e serão indiferentes ao chamado de Deus ao arrependimento. Noé construiu a arca por muitos anos e enquanto fazia isso, anunciava que o juízo de Deus iria chegar, porque o pecado daquela geração chegou até o trono de Deus. Mas Jesus diz que eles não deram ouvidos, e nós sabemos pela história bíblica que eles não deram ouvidos. E não perceberam o juízo que chegava, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eles só perceberam quando as águas começaram a subir e subiram ao ponto de levar a todos. E você sabe bem o número de pessoas que foram salvas. Você tem ideia de quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram levadas pelo juízo de Deus? Esses dias passados eu estava vendo uma reportagem sobre o último tsunami, um dos maiores. Depois que as águas baixaram, irmãos, a quantidade de corpos foi enorme. Isso no tsunami local. Imagine o juízo de Deus em toda aquela região, matando a todos. Mas Noé foi levantado por Deus para avisar que o juízo estava se aproximando e que a arca era o caminho da salvação. Mas eles não ouviram porque eles foram indiferentes. E hoje não é diferente. Deus está proclamando, Deus está falando, Deus está anunciando, mas o mundo não está ouvindo. E Jesus termina essa conclusão trazendo uma imagem do juízo. Jesus não está aqui ensinando arrebatamento secreto. Essa é mais uma imagem do juízo final. É mais uma imagem da separação que vai haver entre justos e ímpios. Então os dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. É apenas uma imagem que simboliza o juízo. No Novo Testamento existem diversas imagens para o mesmo acontecimento. Por exemplo, Jesus diz que no dia do juízo, para uns ele vai dizer: venham para mim, benditos do meu Pai, porque eu preparei um lugar para vocês. E para outros ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É a mesma imagem aqui. Uns serão guardados, protegidos por Deus, porque se converteram, e outros, os rebeldes, serão condenados. Você sabe qual é a resposta do mundo à voz de Deus? Indiferença. O mundo não está ouvindo. Deus está falando, mas o mundo não está ouvindo. Para concluir, irmãos, qual é a postura da igreja no meio desse caos e no meio dessa realidade? Primeiro, ser grato a Deus por sua misericórdia, porque se você foi alcançado, saiba que foi graça e misericórdia, não foi pelos seus méritos. Jesus te alcançou pela misericórdia dele, pela soberania dele. Ele te alcançou, iluminou a tua mente, te transportou, como diz Pedro, do reino das trevas para o reino da luz. Então a primeira coisa que você deve fazer agora é ser grato a Deus
pela misericórdia do alcance. Eu não sei porque ele alcançou você e eu não sei porque ele me alcança, ou me alcançou também, eu não sei. Eu só sei que ele nos alcançou e eu preciso ser grato a ele por isso, pela salvação. É a primeira coisa. Segundo, tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Porque a Bíblia traz diversas recomendações para os salvos, para que eles não sejam negligentes, para que eles vigiem. A salvação não é irresponsável. O salvo vive como salvo, o eleito vive como eleito, e ele faz leituras da vida e faz leituras do próprio coração, como a gente viu a semana passada. Terceiro, ore muito. Ore muito pelos seus parentes, ore muito pelos seus amigos, ore muito pelas pessoas que você conhece, porque Deus está falando e eles não estão ouvindo. E se eles não se arrependerem, eles serão condenados. E eu não digo isso com nenhuma soberba, irmão, mas com muito pesar no coração. Eu faço parte de grupos, de amigos que conviveram a vida toda comigo, e todo final de semana é uma festa, todo final de semana é uma bebedice. Eles estão bebendo, eles estão casando, eles estão vivendo, enquanto Deus está avisando que voltará. Que o caminho da salvação agora não é mais uma arca, mas é Jesus Cristo. Mas eles não estão ouvindo. Então ore por eles. Ore pelos seus familiares. Ore por aqueles que não ainda se arrependeram dos seus pecados. Além de orar, evangelize. Você já fez a leitura de que o mundo não vai ouvir. Mas Deus tem os seus eleitos. E os eleitos ouvirão. E virão pelo anúncio do Evangelho. Então, uma maneira sábia de anunciar o Evangelho é entender o coração humano e que ele não tem nenhuma resposta para dar a Deus. Então, uma forma sábia é dizer para ele: Deus está falando, meu amigo. Tudo o que está acontecendo são pequenos juízos de Deus, que não se compara ao dilúvio da quantidade de pessoas que morreram. O coronavírus são juízos de Deus, levando quem tem que levar. Como aquele cavaleiro do Apocalipse, de cor amarela, que é a morte, e que vai devastando a terra. Mas ela sai do trono, mas ele sai do trono. É Deus quem controla a morte. E Deus está aí devastando a terra em juízo. E nós precisamos evangelizar o mundo de uma forma inteligente. E por último, comportamento da igreja, além de ser grato, além de tomar cuidado com o nosso coração, além de orar e evangelizar, é socorrer o necessitado. Se surgir algum necessitado pelo seu caminho, estenda a mão. Seja o bom samaritano do caminho. Não seja do templo como os religiosos, seja da vida. E Deus agora nos arrancou dos templos para que a gente fosse gente da vida, gente do caminho. Então, se você encontrar alguém pelo caminho que está necessitado, ajude, compartilhe. Se não consegue fazer, procure a igreja para ajudar. Mas só procure a igreja se você não puder. Porque eu tenho que ajudar em primeiro lugar. Quando eu não consigo, aí eu procuro a igreja para a gente dar o que eu não posso dar. Porque a bondade tem que ser minha em primeiro lugar. Então o quadro é esse, irmãos. A resposta é que o mundo não está ouvindo. Mas a igreja está ouvindo. Mais uma vez há uma separação entre a igreja e o mundo. O mundo não escuta. A igreja escuta, faz reflexões e continua o seu caminho, entendendo que a salvação foi pela graça. Vamos seguindo, irmãos. Eu fico com meu coração angustiado por ver que o mundo e os meus amigos, os meus parentes não estão ouvindo. E eu sei que eles não estão ouvindo porque a queda, o pecado matou o coração deles. Então oro para que Deus tenha misericórdia deles. Eu sei que eles não merecem, como eu não merecia. Mas eu peço que Deus derrame graça nesses corações e converta-os. É a nossa oração como igreja. Sejamos sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Deus te abençoe. Você e sua casa. No nome de Cristo. Amém.